Bom, de fundo eu tô deixando aí duas gameplays. Uma do Assassin's Creed 4, o Black Flag, que saiu tanto pro Xbox 360 e Play 3, quanto pro Xbox One e PS4. E do Batman Arkham Knight, que saiu só para PS4 e Xbox One. E nesses testes aí eu fico mostrando um pouco sobre como é que muda o uso do hardware quando você coloca tanto em 30 FPS, 60, com a resolução que o próprio console do 360, por exemplo, trabalhava 720p. Como não tem uma placa mais simples, eu acabei testando com a minha mesmo, mas só para mostrar que ela fica bastante ociosa em relação ao uso de GPU, coisa que uma GPU mais simples iria utilizar bem mais do hardware, né? E a intenção realmente foi essa, testar com resoluções baixas, com frame rate travando em 30, que é baixo também, testando em 60 com resolução alta. Eu tentei simular aí algumas resoluções usadas no 360 e usadas no Xbox One, que alguns jogos é 900p, para tentar ilustrar mais ou menos o que acontece com o hardware quando você delimita ali tanto a qualidade gráfica quanto o frame target, né? Vez ou outra a gente encontra nos sites ou vídeos no YouTube comparações entre console e PC, né? Sobre qual PC dá para montar para ter o desempenho de console, etc. Mas, pelo que eu me lembro, assim, eu nunca vi ninguém testar de um jeito mais justo, na minha opinião. Outros dizem que geralmente reclamam que PC de entrada não vai atender às exigências. Bom, eu mesmo entendo que o console, na verdade, é um PC também, só que de entrada também, né? Ou então as pessoas falam sobre rodar jogo X no console a 30 FPS, beleza, tá ótimo. O que pra mim também não é nenhum problema. Mas se for esse mesmo jogo no PC também em 30 FPS, para essa mesma pessoa já não serve. E aí essas coisas seletivas eu não consigo entender muito bem, mas tudo bem. Eu vou tentar não me ater sobre os jogos exclusivos nem nada. Eu vou me ater mais a princípio apenas um comparativo entre o poder entre as duas plataformas. E por que muitas pessoas comparam console e PC da forma errada? Essa é a pergunta que eu tive para bolar esse vídeo. Eu meio que pensei em 4 pontos aqui, dos quais eu acho que as comparações são meio equivocadas. Num primeiro exemplo, geralmente querem comparar o jogo no console, que possui frame rate fixo em 30, por exemplo, Witcher 3, GTA V, Watch Dogs, Forza Horizon 3, a franquia Assassin's Creed, a franquia Batman, o próprio Crysis, que o pessoal fala, roda Crysis, isso aí já é bem antigo, Destiny 2 também. E no PC o hardware tem que rodar 60. Essa comparação é mais do que injusta para mim, pois os parâmetros não são os mesmos. Porque se for assim, sempre a escolha da VGA, por exemplo, precisaria ser superior, por ter que fazer o dobro de quadros desses jogos aí que eu citei. Um segundo caso é quando comparam com algum jogo que o console consegue rodar a 60 FPS ou a maior parte do tempo ali próximo, como o BF1 ou esse Doom mais novo que teve, o próprio Metal Gear Phantom Pain ou a franquia do COD. E esquecem de comparar a resolução também, que muitas vezes no console vai variar de jogo para jogo, ou muitas vezes possui uma técnica de resolução dinâmica automática, né? Que até possui na plataforma do PC, mas em alguns jogos só. O que me vem à mente assim logo de cara é o Shadow of War, que por sinal também roda 30 FPS no console. Devido a essa questão mais imprecisa aí relacionada à resolução e preset gráfico, na hora que você vai comparar meio que no olhômetro, o mais justo seria comparar com a resolução mais próxima possível entre ambos, né? E não nivelar por cima no PC, usando sempre 1080p. Por isso que eu também acho injusto com o computador comparar sempre assim em 1080p. Às vezes o jogo no console já não roda nessa resolução.
O terceiro ponto é devido a esses dois primeiros exemplos que eu falei. Quando é feita a comparação, fica a ideia, na minha opinião, falsa, de que o hardware de PC dentro de uma mesma geração ali de consoles fica defasada muito rápido, enquanto o hardware do console mantém alterado ali por 5, 7 anos, sei lá, segurando esses jogos. Infelizmente não tenho como fazer esses testes pessoalmente com uma 760 que foi lançada próximo da época que saiu o console, ou até mesmo a 660 Ti. Acho que hoje o mais próximo e até com mais desempenho seria a 1050, mas eu também não tenho como testar ela. Como eu havia dito, infelizmente eu não tenho como fazer esses testes, mas esse equívoco que eu particularmente acho é justamente por esse problema de não se comparar principalmente os jogos nos mesmos alvos fixos na taxa de quadro. E por isso que eu venho falando desse assunto em outros vídeos também aqui. E o quarto ponto é sobre quando falam que no console é mais otimizado. Eu tenho umas ressalvas quanto a isso, e realmente muitos jogos no PC possuem alguns problemas de desempenho devido a isso, mas muitas vezes as pessoas esquecem que estipular até onde o hardware de um console pode usar seus recursos também é uma forma de otimização, e por coincidência isso é pouco praticado pelos usuários de computador. Sem falar que o console tem uma proposta de ter gráficos bons e com hardware não tão caro, né? Para viabilizar o negócio, é óbvio. O tratamento com esse PC equivalente deveria ser o mesmo, seja por quem analisa, sei lá, ou seja pelos próprios usuários. E essas críticas que eu até comento é sobre a comparação específica com PCs mais simples e não com hardware de desempenho muito superior, porque aí já não faz também sentido comparar dessa forma. Eu só possuí até então 2 videogames, o SNES, o Super Nintendo, né? E o PS1. Mas de amigos eu já joguei com Mega Drive, 64, Play 2. E há pouco tempo eu estou usando um PS4 Pro. E nesse caso foi justamente por alguns títulos exclusivos que eu nunca tinha jogado. O Play 3 ou o Xbox 360, esses dois aí eu só tive contato por pouco tempo, assim, não tive muito tempo para testar alguns jogos. Depois de alguns meses usando o PS4 Pro, peguei no início do ano, eu tive uma visão mais criteriosa sobre meus antigos gastos com o PC. Será que eu precisei gastar tanta grana ao longo desses anos com upgrade no PC? Existem muitos tipos de usuários na plataforma de PC e isso é muito bom, porque a plataforma é flexível a ponto de atender essa grande gama de perfis de usuário, sejam os que gastam de R$ 1.500 a R$ 30 mil ou mais. E a forma como cada um gasta também não é o ponto aqui, pois isso não cabe a um terceiro como eu dizer e dar pitaco. Mas com a compra do PS4, eu percebi que muitas vezes eu deixava de jogar por causa desse meu entusiasmo no PC, porque eu só queria dar importância para tudo, menos para o jogo. Para não dar de ficar em cima do muro, se a pessoa não se importar com os exclusivos de alguns consoles aí específicos, eu ainda acho a plataforma PC a opção mais indicada para quem vai possuir apenas uma plataforma, principalmente se as pessoas observassem esses pontos aí que eu falei no vídeo, pois o PC que seria usado aí para montar seria diferente dos que eu vejo os sites sugerindo como os PCs equivalentes aos consoles. E eu reconheço que o grande problema é hoje em dia conseguir montar um PC do zero com o preço, por exemplo, de um console, pois os preços aí de hardware estão bem bizarros, mas nada que uma pequena diferença, mesmo que seja maior, teria os benefícios de montar um PC, né, até a longo prazo. E eu acredito ter mais propriedade de falar desse assunto hoje em dia, depois que eu comprei o videogame. E percebi que muitas raivas que eu tive na plataforma de PC, principalmente mais no início, era porque eu não usava o hardware que eu tinha de uma forma mais inteligente, entendendo ali até onde ele conseguiria executar os jogos. E eu parei de ter problemas de stuttering, pois de tanto falarem que era jogo otimizado, sei lá, nos fóruns, nos sites, quando dão essas notícias, quando tá lançando o jogo e tal, que isso acabava se tornando uma verdade, mas muitas vezes não era o jogo mal otimizado, era meu hardware
que eu dimensionava errado, porque eu queria jogar com FPS acima do refresh, sei lá, da minha tela, e isso causava gargalo de forma inútil e sem sentido, que eu poderia simplesmente resolver colocando uma trava no FPS, ou então encontrar ali nos presets alguma opção que causasse uma perda de desempenho muito grande, sei lá, uma sombra ou algum filtro que tivesse causando esse tipo de problema. Bom, com isso eu acho que eu consegui deixar uma opinião pessoal aí sobre esse assunto e espero ajudar a quem se interessa por esse assunto a abrir um pouco a mente aí. Valeu e até uma próxima.